Glória a Deus, amém? Bom, eu quero te falar hoje sobre uma parte da Bíblia, uma parte que toca muito no meu coração e que todos nós vivemos tempos de luta, tempos de provas que são necessários até na nossa vida para nosso crescimento. E quero te falar de uma ocasião que eu sei que muitos de nós conhecemos esta história, esta parte da Bíblia, onde Paulo e Silas foram presos de uma maneira injusta, né? E aconteceu algo tão tremendo pelo fato de não deter o louvor, de não parar de falar as verdades de Deus, né? Este culto começou e a pastora Beth falava: não podemos nos deter, nós temos que continuar louvando, temos que continuar exaltando o nome do nosso Deus, porque isso que vai trazer vitória para nós. Então, me acompanha ali, Atos, capítulo 16, verso 23. Atos 16, verso 23. Amém? Atos 16, verso 23, fala assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha que situação tão maravilhosa Paulo e Silas nos ensinam. Primeiro, eles foram presos por uma situação injusta, porque Paulo, ele era cidadão romano, e nenhum romano podia ir para a cadeia sem ter um juízo prévio. Sin embargo não, né? No entanto, nós podemos ver que tinha um propósito muito grande. E essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Muitas vezes na nossa vida nós achamos injustiças, pensamos que estão acontecendo na nossa vida coisas injustas. Mas quero te dizer que Deus, Ele já traçou propósitos eternos, poderosos, pelos quais nós estamos passando e vivendo essas coisas. Paulo e Silas, eles pregavam a palavra de Deus num tempo muito difícil, onde a igreja era perseguida, e eles iam literalmente em contra do governo dessa época, né? Eles viviam debaixo do domínio romano, e era muito difícil pregar a palavra de Deus. Mas no início deste capítulo, a palavra de Deus, depois com mais calma, você pode ler em casa, o início deste capítulo 16, que fala que Paulo e Silas, eles pregavam nas praças, e muitas mulheres se juntavam para escutar a palavra de Deus. E tinha uma mulher chamada Lídia, que ela foi alcançada por esta pregação nessas praças, e era uma mulher que ela vendia púrpura, que nesse tempo era uma substância muito cara, porque essa substância era utilizada, era uma tinta que era utilizada para tingir somente tecidos de luxo, era somente para coisa de luxo. Eu estou te falando isso porque no final eu vou falar da Lídia também. E então, Paulo e Silas, eles pregavam nas praças com muito amor, com muita paixão, coisa que nós temos que fazer também nestes tempos, né? Pregar a palavra com paixão, com nosso próprio testemunho, né? E a Bíblia fala que tinha uma mulher que era atormentada por um espírito de adivinação. E essa mulher foi detrás deles por muitos dias, gritando e falando coisas a eles. Mas chegou uma hora que Paulo ficou assim, mal com isso, e virou para essa mulher e falou palavras de vida para ela, e essa mulher foi liberta. Glória a Deus por isso. Só que os homens que ganhavam dinheiro com esta mulher ficaram muito, muito chateados com isto, muito mal. E então acontece isto que nós estamos lendo. Estes dois homens foram levados para a prisão, não simplesmente para ficar aí, mas sim para serem maltratados, açotados. A Bíblia fala que os pés deles ficaram
segurados no chão, no tronco, que era o chão. E não somente isso, eles ficaram na prisão mais profunda, aquela mais fria, aquela mais oscura, aquela mais ruim, aí que eles estavam. E é impressionante porque nós passamos tempos onde nós sentimos desse jeito também, num lugar sem saída, sem luz, com frio, até ficamos com frio, ficamos tristes, não tem mais luz. E na nossa vida, muitas prisões vêm e nos deixam abatidos. E eu fico pensando como estes homens estavam maltratados, num sofrimento muito alto, muito grande. Com certeza, Paulo estava até pensando, assim como nós pensamos às vezes, isto é uma injustiça. Eu não tenho que estar aqui, eu não deveria estar aqui, porque eu sou cidadão romano. Mas eles fazem uma coisa maravilhosa, nesse clímax, nesse tempo tão tremendo de sofrimento. A Bíblia fala que eles começam a louvar a Deus. Eles começam a orar e a louvar a Deus, né? Verso 24, não, verso 23, 24, perdão. Não, 25, obrigada. Diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu quero falar aqui primeiro, que a Bíblia fala que por volta da meia-noite. E a meia-noite, ela representa silêncio, não é verdade? A meia-noite, ela representa o fim de um dia. A meia-noite, ela pode representar na nossa vida desânimo, cansaço, não é? Alguma vez você já ficou assim, por volta da meia-noite, 1h da manhã, da madrugada, estudando ou fazendo alguma coisa? Não é um precioso silêncio, não é verdade? É um silêncio absoluto às vezes. E você eu até gosto dessas horas, eu gosto de fazer algumas coisas nessas horas que não tem muito barulho. Mas, na verdade, esta meia-noite representa tristeza, representa solidão também. E por volta desse momento de tanto sofrimento, de tanto desânimo, eles decidem fazer uma coisa maravilhosa. E eu imagino a Paulo machucado, né? Magoado, triste, desanimado, falando para Silas: muito bem, Silas, não temos saída, estamos aqui no mais profundo da cárcere, nossos pés não podem se mexer, não podemos fazer nada. E tem ocasiões na nossa vida que não podemos fazer nada, nos sentimos assim também, com os pés presos no chão, com os braços presos também. Mas Paulo falou uma coisa: olha, estamos aqui machucados, que bom que não tamparam a nossa boca, porque nós vamos orar e vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque quando não podemos fazer mais nada, é tempo de nós orar, é tempo de nós exaltar a Deus, é tempo de nós falar as verdades de Deus, entendeu? Poder colocar toda a nossa fé e começar a declarar as coisas boas. Mas muitas vezes é o contrário. Muitas vezes estamos na cárcere, nos tempos de luta, e começamos a falar coisas que ainda nem estão acontecendo. Começamos a falar alto e todo mundo até pode pensar que está muito ruim, mas nem está tão ruim. Mas a nossa boca começa a falar e declarar coisas que ainda nem aconteceram. Aqui tem uma coisa tão importante. A Bíblia fala que os outros companheiros de prisão os escutavam. Eles estavam na prisão mais profunda. E ainda assim eles escutaram esse clamor, esse louvor. Não foi um pequeno louvor, não foi um louvor baixinho, não foi uma oração pequena, não, foi um clamor que veio dentro dos seus corações, porque eles sabiam que não podiam mais fazer nada, mas quando clamarem ao nome de Deus Todo-Poderoso, uma coisa maravilhosa ia acontecer. Eles sabiam que era injusto eles estarem aí, mas eles tinham que continuar louvando, orando e clamando. E hoje eu quero te dizer, meu irmão,
Pode ser que não tenhamos saída em muitas coisas. Pode ser que você até esteja muito preocupado, muito triste. Pode ser que a meia-noite na tua vida esteja ali, nestes momentos. Pode ser que essa meia-noite represente uma enfermidade, uma frustração, uma tristeza, uma decepção. Mas olha, também a meia-noite, ela representa não somente o final de um dia, representa também o início de um novo dia. E nós temos que acreditar que o melhor está por vir, que vai passar, que nós vamos passar pelas lutas, mas não vamos ficar aí, não vamos ficar ali. Não podemos deter o nosso louvor. A nossa confiança, a nossa fé tem que ser maior do que todas as lutas e os problemas. Tem que ser maior, não é verdade? Ainda quando nós não temos mais força, quando a luz do dia terminou, ainda que talvez tenhamos terminado um ciclo, uma etapa da nossa vida laboral, pessoal, sentimental, pode ser que pareça que seja o fim, mas Deus tem ainda muitas coisas para nós na frente. Pode ser também que você até esteja pensando, mas esta meia-noite que eu estou vivendo, irmã, não é o melhor momento para eu ficar louvando a Deus, não é o melhor momento para eu ficar orando, não, eu estou muito triste, estou muito cansado, mas na verdade é nesse momento, quando nós ficamos sem forças, que Deus pode agir. É nesse momento que nós nos rendemos verdadeiramente. É o tempo de se render a Deus. É um tempo de confiança completa em Deus. Quando não temos mais nada que fazer nós, no nosso critério, nos nossos pensamentos, na nossa inteligência até, é tempo de louvar a Ele. É tempo de clamar a Ele, porque Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Os presos, aqueles companheiros de prisão ouviam. Então eles adoravam com todo o seu coração. Eles estavam sem força, mas a voz dele continuava. A voz deles era forte. Era uma oportunidade para eles. Gosto muito de Paulo, porque Paulo, ele era muito inteligente. Ele era muito estratégico. Ele sabia que estava aí de maneira injusta, mas ele sabia que uma coisa grande ia acontecer. Nesses momentos de luta da nossa vida, nós temos que ficar com o olho aberto, na expectativa, porque Deus, Ele vai agir a nosso favor. Temos que acreditar nisso. E vamos continuar lendo, verso 26. Que maravilhoso, olha. Fala, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, ia tirar a vida, né? Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha que coisa tão tremenda. Quando o nosso louvor é maior que as nossas lutas, quando os problemas não falam tão alto como o nosso louvor e nosso clamor, um terremoto de parte de Deus sacude a nossa vida e faz com que as portas sejam abertas, com que as cadeias vão no chão, entendeu? Com que a nossa vida fique em liberdade. E isso foi o que aconteceu. A Bíblia fala que as portas foram abertas. Olha, eu declaro hoje que muitas portas serão abertas na tua vida. Que aquelas portas que estão fechadas vão ser abertas para a glória de Deus. Porque nós não podemos parar de louvar a Deus. As circunstâncias da nossa vida não podem determinar o nosso louvor. Não, elas não determinam quem que nós somos. Nós somos os filhos de Deus. Nós estamos aqui para adorar Ele, para poder falar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ainda que o inimigo às vezes quer nos ver assim, justamente, com os pés atados e as mãos, o nosso louvor não vai acabar. Nós vamos continuar louvando a Ele e vamos continuar exaltando o seu nome. Então, esse terremoto sacudiu a cárcere. Mas aqui aconteceu algo muito interessante. Nenhum preso fugiu. O carcereiro, ele ficou desesperado, porque ele pensou que ele ia, que as pessoas, os presos tinham fugido.
Naquela época, aquele carcereiro que cuidava dos presos era o mesmo que tinha açotado, porque ele tinha que, eles tinham que ter medo dele. E esse homem ficou desesperado, e ele ia se suicidar. Mas gosto muito, porque Paulo, ele é um homem misericordioso, cheio do amor, e ele grita: não te faças nada, não tira a tua vida. Todos nós estamos aqui. Aquelas cárceres foram abertas para libertar e trazer salvação a esses presos. E você imagina, eles estavam no fundo, na parte mais escura. Mas quando eles começaram a louvar, Deus fez o impossível acontecer. O coração deles foi cativado pela presença de Deus. E eu imagino cada um desses presos caminhando naquela escuridão até chegar a Paulo e Silas e se unir a esse louvor, a essa liberdade que vinha de parte de Deus. Esse carcereiro, ele falou algo tão lindo. Vamos continuar lendo. O carcereiro, verso 27, despertou, eu já li isso, né? Muito bem, 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, olha a escuridão que estava aí. Olha, quando nós estamos no mais escuro, Deus, Ele está também ali, nos socorrendo. Entrou precipitadamente e trêmulo, postrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Este homem já tinha escutado a mensagem, não é verdade? Este homem falava a mesma língua que eles. Não é verdade que nós, até neste tempo, às vezes queremos compartilhar para alguém de Cristo e falamos: você quer ser salvo? E a pessoa fica: que é isso? Que linguagem é essa? Salvo? Salvo de quê? Mas este homem, este carcereiro, ele sabia do que ele estava falando. Provavelmente ele já tinha escutado Paulo e Silas naquelas praças pregando. Provavelmente o coração dele estava tão sedento de Deus, que ele já tinha escutado em segredo. Ele sabia que eles eram homens de Deus, sabia que neles, na pregação deles, na presença de Deus que estava neles, ele ia encontrar liberdade. E então falou para eles: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele tirou Paulo e Silas daí, e então levou para a casa deles. É maravilhoso, aquela meia-noite da nossa vida pode se converter na festa mais maravilhosa. Aquela meia-noite, aquela situação que hoje está te preocupando, nós temos que entregar a Deus, continuar louvando, clamando a seu nome, e Ele vai fazer que isso se transforme em uma festa, em uma gloriosa festa de vitória para nossas vidas. Mais adiante fala que este carcereiro, eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E mais adiante nós sabemos que eles pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. E fala: naquela mesma hora da noite, quando cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Olha só, isto quer dizer, esta passagem aqui representa justiça na nossa vida. Aquilo que foi injusto para eles estarem ali açotados, Deus converteu isso em justiça. Deus vai fazer justiça na nossa vida. Ainda que hoje estemos chorando, sofrendo, o Deus da justiça é o nosso Pai. E Ele vai interceder por nós. E vai acontecer justo na nossa vida, vai acontecer justiça de parte de Deus para nós. Esse carcereiro que açotou eles, que magoou, que maltratou, que humilhou eles, foi o mesmo que estava cuidando deles, que estava lavando essas feridas. Nós temos que acreditar que Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça na tua casa, ali naquelas situações que só Deus, e você sabe que está vivendo, que são injustas talvez. Deus vai fazer justiça.
E é maravilhoso porque Paulo e Silas entraram na casa deles e toda a casa dele foi batizada. Olha como de uma coisa que pensamos que é ruim, Deus faz florescer os melhores frutos. Nós temos que viver lutas, irmãos. Temos que passar por essa meia-noite para ver a luz do dia. Temos que deixar que Deus faça o impossível por nós. Quando nós tentamos lutar em nossas forças, não vamos ver os milagres de Deus. É tempo de louvar a Ele, sem importar as circunstâncias. É tempo de continuar clamando. Não se canse de clamar. Talvez você fale, mas irmã Karen, eu estou há anos orando pelas mesmas coisas. Não desista, continua louvando, continua clamando, porque Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o impossível. E então, levando-os para sua casa, né? Eles até colocou uma mesa, fala aqui o verso 34, né? E era uma alegria, olha só. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A meia-noite, meus irmãos, ela se transforma numa festa. Quando nós não desistimos da nossa fé, quando continuamos louvando a Ele. E não é fácil, né? Na meia-noite não é fácil louvar a Deus. Mas hoje nós estamos aprendendo que Deus vai fazer um milagre quando você continua louvando Ele. Paulo e Silas não estavam somente machucados fisicamente. Eles foram humilhados. Somente gente do pior estava nessas cárceres. E eles não tinham feito nada de errado. E eles estavam sendo humilhados. Não sei como você tem se sentido com situações da tua vida, mas você é um filho de Deus. Tem que acreditar e continuar na sua posição de filho de Deus. Não deixa a tristeza, as decepções tomarem conta do teu coração, da tua mente, dos teus propósitos, dos propósitos de Deus na tua vida. Não podemos nos entregar à ansiedade, às tristezas. São parte da vida, sim, mas nós temos que continuar clamando, louvando, acreditando que Ele vai fazer um milagre. Não podemos ficar nessa humilhação, não podemos ficar tristes assim. Deus, Ele vai fazer. E quero ir um pouco mais rápido. Não é fácil adorar, né, nesses tempos de conflito, nesses tempos de feridas, de sofrimento, mas olha só, nós temos que gerar, eu escrevi aqui, nós temos que gerar atitudes que nos levem a ser mais entregados e mais excelentes para Deus. E ainda que não seja fácil, nós temos que fazer o sacrifício de continuar louvando a Deus. Nós temos que submeter nossa vontade e louvar a Deus. Nós temos que submeter e continuar louvando a Deus. Todos eles estavam na mesma situação, naquela cárcere. Mas Paulo, ele deve ter pensado, vamos ensinar a este povo, vamos ensinar a estas pessoas, a esta gente, quem é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. E com isso eu quero te falar, que nessa meia-noite da nossa vida, não somente Deus transforma essa meia-noite numa festa depois, mas Ele te usa para dar testemunho de quem Ele é. E nós não podemos nos olvidar. A Bíblia fala que existe uma grande multidão nos observando, diante de nós. Não podemos parar de dar testemunho de Deus. Paulo, ele era inteligente. E ele animou a Silas, né? Vamos clamar, vamos louvar, aqui não vamos ficar, vamos continuar, porque sabiam que tinha uma multidão, que se Deus levou para aquela cárcere, tinha um propósito, e era que todas aquelas pessoas alcançarem também o gozo, a salvação, a alegria do Senhor, a alegria que somente vem de Deus, a liberdade que somente Deus pode dar e oferecer. Olha, não fique somente concentrado nas tuas lutas. Não fique encarcerado, não fique nas cárceres das suas lutas, porque você ainda vai dar testemunho e ainda vai levar a outros, por causa dessas cárceres, dessas lutas, vai levar a outros aos pés do Senhor. Eu acredito assim, Deus nos usa no meio das lutas também. Deus usa a nossa vida no meio do sofrimento. Mas quando nós temos os nossos olhos colocados em Jesus,
e continuamos louvando e continuamos clamando. Mas eu quero fechar com o que aconteceu depois. Depois de que aconteceu isto, o interessante é que este carcereiro, ele levou eles para sua casa, mas os outros presos ficaram por aí. Ficaram por aí, não tem pressa. Então vamos até a meia-noite, não é verdade. Mas olha, a Bíblia nos conta que quando amanheceu, enviaram uma mensagem para o carcereiro, de tirarem Paulo e Silas da cadeia, da cárcere. E isto é porque verdadeiramente era injusto que eles estivessem ali. Eles somente queriam, era uma oposição que eles viveram, essa é a verdade. Então, temos que colocar isto na nossa mente. Nós não somos deste mundo, a nossa cidadania é celestial, nós vamos viver muita oposição, mas sempre vai ser com algum propósito de parte de Deus. A Bíblia, ela fala que todas, não fala que algumas, todas as coisas que acontecem àqueles que amam. E nós somos filhos de Deus, que amam a Deus, são para bem. Temos que acreditar nisso. Nós amamos a Deus, somos filhos de Deus. Cada uma das coisas, das lutas da nossa vida tem propósitos. E então, este carcereiro recebeu uma mensagem, mas ele não recebeu essa mensagem na sua casa, recebeu uma mensagem na cárcere. Com isto nós podemos compreender que Paulo e Silas foram tirados da cárcere, no cárcere, fizeram este culto abençoado no lar do carcereiro, mas eles voltaram para a cárcere. E então, esta mensagem foi enviada, pode soltar eles. Tá bom, já foi suficiente castigo, né? Mas que maravilhoso, olha como Paulo, ele era muito inteligente e aproveitou estas palavras, aproveitou esta posição da cárcere. Falou assim, então o carcereiro, verso 36, então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, as ocultas, lançar-nos fora? E falou, não será assim. Pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha, Paulo, ele não falou assim, muito bem, que medo, ficamos com tanto medo. Não. As lutas nos fazem mais fortes, mais corajosos, nos fazem, assim, ser pessoas que vão na frente, que não ficam com medo. Meus amados irmãos, nós temos que louvar a Deus pelas lutas. Temos que continuar louvando a Deus, porque uma coisa muito grande vai acontecer. Ele nos está transformando no meio das lutas. Ele está usando a nossa vida para engrandecer o seu nome. E então, ele sabia que esta oportunidade era única, que era importantíssimo que estes oficiais soubessem que foi injusto. E então o verso 38 fala assim, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Vou me deter aí. Então, imagina só como estes homens tão importantes, né? Não sei, imagino assim, tipo, um juiz, né? Todos arrumados, eles pisando o cárcere para rogar a Paulo e Silas saírem daí. Paulo, ele sabia que o que ia acontecer, o início da igreja em Filipos era muito importante para que o evangelho de Deus fosse na frente. E por isso ele sacrificou isto. Ele sabia que tinha um propósito. Meu amado irmão, tem um propósito essa meia-noite que você está passando.
Paulo, ele falou, não vamos sair daqui até eles virem aqui. E a Bíblia fala que estes homens ficaram com medo ao saber que eles eram não qualquer pessoa, não somente porque eram cidadãos romanos. Paulo, quando nós estudamos a vida de Paulo, ele não somente era um homem romano, ele tinha 3 cidadanias, aliás, mas ele sabia com muita sabedoria como utilizá-las. Ele era um homem de influência, ele vinha de uma família importante, não era qualquer pessoa. E quando estes homens tiveram que ir lá e rogar a eles saírem daí, estes homens nunca mais mexeram na igreja de Filipos. Eles sabiam que estes homens eram fortes, que estes eram homens inteligentes, cheios da presença de Deus, e eles temeram a eles. Meus amados irmãos, a Bíblia fala, não é verdade? Que o inimigo vai ter que sair fugindo. Ele vai ter que sair fugindo da presença de Deus. Então nós temos que ficar firmes, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, porque Ele vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. Não é nós que vamos ficar com medo, nervosos do amanhã, porque nosso amanhã é muito melhor do que o nosso presente. O nosso presente em Deus, em Cristo, Ele já é bom, mas o nosso futuro em Cristo Jesus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Então nós temos que ficar tranquilos, louvando a Deus. Olha o que aconteceu aqui, verso 40. Fala, tendo se retirado do cárcere, primeiro eles foram, rogar a eles. Então Paulo deve ter falado muita coisa aí. Paulo deve ter falado da injustiça que eles fizeram, e por isso eles ficaram com tanto medo assim. E fala, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Esta mulher Lídia, ela foi muito importante, porque ela escutou a mensagem assim, nas praças, a pregação de Paulo e de Silas. E esta mulher, que também era uma mulher importante na cidade, foi uma mulher que certamente abriu até sua casa para poder reunir a igreja primitiva aí em Filipos. E a igreja, a palavra de Deus fala mais adiante na carta aos Filipenses sobre tudo isto que aconteceu. Paulo, ele fala sobre este sofrimento. Ele fala em Filipenses, agora ele compreende, ele pode falar da sua própria vida cristã, porque nós sabemos que ele foi um perseguidor da igreja. E então, agora ele pode falar que ele entende o sofrimento que é ser um servo do Senhor. Nós vamos falar a outros das maravilhas de Deus, mas nós temos que passar pelas lutas para crescer, para afiançar assim, mais a nossa fé, para que tenhamos a certeza do que nós somos e do que nós estamos falando para os outros. E então foi maravilhoso, imagino, fala aqui, e então os irmãos os confortavam e a igreja foi crescendo. Quem foram esses irmãos? Com certeza estavam aí até o carcereiro e toda a família confortando Paulo e Silas. Meus amados, as nossas lutas têm propósitos. Deus nos vai levar muito mais além do que nós imaginamos. Deus, Ele vai usar a nossa vida. E essa meia-noite da nossa vida tem propósito. Nós temos que louvar, continuar louvando, continuar clamando a Deus e continuar fazendo a nossa parte, que é dar testemunho aos outros. Ainda que não seja, pensamos que somos os únicos que estamos sofrendo. No sofrimento isso é muito normal. Quando nós vivemos lutas, pensamos que somos as únicas pessoas. Paulo e Silas falaram, tem outros presos aqui, nós vamos ensinar quem é o nosso Deus. Irmãos, vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar engrandecendo o nome do nosso maravilhoso Deus. Amém? E quero somente terminar em 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 10. Que fala assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo
vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu irmão, as nossas lutas são somente passageiras. Temos sofrido por um pouco de tempo, mas é com um propósito de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar nele. Amém? Vamos agradecer a Deus por isso, né? Fica em pé, meu amado irmão. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo lutas muito grandes. Eu sei que muitos de nós estamos até vivendo o fim de um ciclo da nossa vida. E isso tem nos deixado preocupados. Eu sei que muitos de nós estamos passando até perdas, porque a meia-noite ela pode representar perdas na nossa vida, tempos de luto até. Mas essa meia-noite vai passar, meu irmão. Nós temos que descansar no Senhor. Pode ser que até você se senta nessa prisão, atado de mãos e de pés, sem poder fazer nada. Mas hoje é o tempo de nós abrir a nossa boca e continuar clamando a Ele, continuar louvando a Ele, porque esse é o nosso Deus, vai transformar a meia-noite numa grande festa. E nós vamos ver o fruto, amém?